Como nós éramos 8 irmãos, em uma distância bastante longa, do mais novo até o mais velho, então havia assim uma certa dificuldade até de assimilar bem em relação à questão dos mais velhos. Então a gente tinha assim uma certa distância entre eles. E uma das coisas que eu lembro que uma vez você me perguntou, olhando para o Nasir, você disse assim: quem é, o que esse rapaz aí é nosso? Para você ver a distância, né, entre 8 irmãos, se pegando do mais velho até o mais novo. Mas algumas coisas me marcaram ali, e uma delas que me marcou bastante foi uma ocasião, eu deveria ter por volta dos 5 anos, meu pai trabalhava na estrada. E eu me recordo de uma vez que eu fui até onde o pai trabalhava, levar o café para ele à tarde. E aí eu vinha retornando, um carro parou ao meu lado e o motorista disse: suba, entra no carro. E ele insistiu comigo. Só que eu era um menino ligeiro, né? Menino do mato, né? Acostumado a correr no campo. E eu não sei se ele chegou a abrir a porta, mas eu atravessei do outro lado e corri mesmo, né? Corri pro mato mesmo. Então foi uma coisa que me marcou, porque por mais que eu não tivesse muita noção, mas era alguém que estava buscando crianças para um possível rapto, né? Uma adoção, quem sabe. Então, esse foi um dos casos. Outra coisa que me marcava bastante lá era os finais de ano, quando os tios vinham, e eu tinha assim, a impressão que a casa que nós morávamos era muito grande. Depois, hoje, passando por lá, eu vejo que não é. Mas, naquela época, para mim, a casa era enorme. E o pessoal vinha e todos os tios, né? Então, era aquela festa. Era um negócio muito bacana, né? Reunia todos ali naquela casa, as crianças. Tinha aquele corredor enorme lá na casa também, né? Que para mim era enorme o corredor. Então foram coisas assim, e foi ali, quando nós morávamos ali ainda, que eu comecei a estudar lá na escola Rivadavia. Rivadavia? Não. Hoje Maria Flora, na época escola do DR. E eu me recordo que a Araci era estagiária, estava fazendo estágio lá, ela estudava normal, eu acho, naquela época, e fazia o estágio, e ela fazia estágio na escola. Então era bem interessante assim aquele fato de você estar ali na escola e ter a Araci lá junto. Era minha irmã que na hora do intervalo ela me chamava para dar um lanchinho especial lá, né? Aí depois mudamos lá para a casa dos guardas. Então nós tínhamos ali os vizinhos, não tinha TV em casa, assistia lá no, na, no guarda, né? Na casa do guarda, assistia a Copa de 70, eu assisti lá. Veja, eu tinha 10 anos na Copa de 70 e eu assisti a Copa de 70 lá.
assistiu o Neil Armstrong pisar na Lua também, lá na casa do Dutra, né? E ali tinha aquela ruazinha, que era forte. E o pai fez para nós um carrinho de 4 rodas. E o carrinho de 4 rodas, de madeira, o pai fez a direção e na direção, o suporte que descia para o eixo tinha uma corrente. Eu lembro que os meninos subiam todos em cima ali, a gente subia lá no topo da descida, né? Você colocava o carrinho para descer. Parecia ser tão forte aquela descida. E os meninos entravam na caçamba, ali na carroceria, e eu pilotando. E algumas vezes de escapar correia que ligava no eixo, e o carrinho pendia para o lado e tomava, e virava, ia todos para o chão. Era uma maior festa aquilo, né? Então foi uma época bem bacana lá na Casa dos Guardas, né? Foi uma época assim que nós tínhamos uma infância bem diferente daquela que nós vemos as crianças hoje, né? Porque você brincava muito com brinquedos que eram brinquedos feitos. O pai fazia a maioria deles. E nós tínhamos também aqueles carrinhos que os tios traziam. E aí tínhamos aquelas carrinhos de madeira que o pai fazia, com uma lata de sardinha, ele fazia caçamba. E aí nós brincávamos de fazer estrada. Então era muito legal, era uma infância assim bem divertida, né? Bem divertida. E eu lembro bem do Gerson, né? Que era filho de um dos guardas lá que brincava muito com nós lá. Então tinha o Vino, os 2 irmãos dele, que moravam todos próximos ali, brincavam bastante com nós lá. E aí, passando aqui para a Avenida Ponta Grossa, ali tinha aquela turminha ali, tinha o Dairzão, né? Tinha o Barrinha, tinha o outro Dair, o filho do Alcibiades lá, e tinha o Rafael e o Boia, que eram bem da frente, né? E o Rosival, o Sabugo, Sabugo, né? O Rosival, o Rei. Então era uma turminha bem animada, e aqui na Avenida Ponta Grossa, nossa, a gente não consegue nem associar o que era aquela rua naquela época e o que é hoje. Porque naquela época nós brincávamos ali também. Ali não era carrinho para descer descida, carrinho de madeira, mas era carrinho de rolamento, né? E aí um empurrava o outro, com os carrinhos de rolamento. E bem na frente da casa do pai tinha um terreno baldio ali, ao lado da casa do Boia com o Rafael, com o Faé, né? E ali era feito o ringue, onde o pessoal fazia a luta. Era coisa fantástica aquilo. E o Rafael e o Cowboy, eles eram especialistas, né? Para fazer aquelas simulações, porque nós assistimos o Telecat Internacional, Canal 4, acho, TV Iguaçu, né? O pai era fã da Telecat. E nós assistíamos lá. E depois saía e fazia as lutas lá, né? Então, foi um período assim bem bacana, Márcio, bem legal. Tinha o caso do tio Couto, né? O tio Couto, ele era, pelo menos nós quando era criança, assim, tinha o tio Couto como um personagem folclórico na família, né? Ele vinha todo ano, a forma como ele dava assistência ali, que ele vinha, que ele ficava, que ele saía. E nós gostávamos muito de passear de carro, coisa rara, né? Para aquela época, né?
E aí nós passeava bastante com os carros dele. E não tem como não lembrar do Corcel Vermelho 72. Tinha o Norberto que é mesma idade que eu e que se tornou assim um quase irmão, né? Naquela época o Norberto ele era muito próximo, né? Ele vinha para cá, eu cheguei a ir para lá, na casa dele também, né? E aí sábado era aquilo. Vai passear onde? Na casa da tia dele. Aquilo era todo sábado que você tinha que passar lá, né? Não dava nem o que ver. Era na Derva e na tia dele. Também não podia deixar de citar o Luiz Carlos, né? Porque o Luiz Carlos ele conviveu com nós, com a nossa infância, isso desde o tempo lá da Casa do Barranco, né? Depois, posteriormente, lá na Casa dos Guardas e depois aqui também. Eu lembro que nós íamos assistir Moacir TV na casa do Luiz Carlos, de vez em quando, aos domingos. Bons tempos que não tinha TV, era difícil a casa que tivesse TV, né? E aí a gente ia na casa dos vizinhos para assistir. Na casa do rei, do reizinho ali, nossa, aquilo era uma festa. Você tinha que pegar a ficha para poder chegar na frente da janela para arrumar um lugarzinho para assistir Selva de Pedra. Era fantástico aquilo, né? E tem uma situação assim que eu lembro bem deles, o tempo que nós morávamos lá na casa do barranco, que eu era bem pequeno, e nós íamos para a igreja. E aí o pai trazia, eu não sei, eu não lembro bem, mas eu acho que o pai trazia, não sei se era você sentado ali na bicicleta, num, num pequeno banquinho que tinha perto do guidão, e um dos outros dois na garupa da bicicleta e o outro ia na garupa da mãe, você vê? Os dois andavam de bicicleta, cara. Eu me recordo do pai trabalhar cedo, lá na serraria do DR, ele pegava aquela bicicletinha azul dele e ele sempre trazia um pouquinho de lenha na garupa, amarrado com elástico. Eu devia ter em torno de 7 anos quando o pai comprou aquele radião ali, ó, lá em cima. Aquele rádio ali. E eu me lembro bem quando ele instalou o rádio em casa e colocou as antena de rádio, tinha uma antena por fora da casa, um fiozinho, e foi lá que eu aprendi a torcer para o Palmeiras. E eu trabalhei muito tempo com ela na malharia. Ela me ensinou a tecer numa máquina Lano Fix. E eu lembro que as primeiras vezes que eu saí com ela para comprar lã em Curitiba, depois eu ia só, quando eu tinha 18 anos, mas 17, 18 anos, eu ia sozinho para Curitiba. Naquela época, voltava com 2, 3 caixas de lã dentro do ônibus e que eu tinha o maior sacrifício por transporte nos circulares dentro de Curitiba, para colocar aquelas lãs dentro do circular. Porque quando nós morávamos ali na Avenida Ponta Grossa, tempo da Malha Cítar ali, ele ia lá em casa toda sexta-feira. Ele pegava o meu carro, levava na casa dele, lavava o carro e trazia de volta o carro limpinho. Mas isso era toda sexta-feira. Então, quando eu estava morando, eu já estava morando aqui, onde eu moro atualmente, e eles moravam lá na última residência deles. Então, todas as vezes que eu saía, se eu saía para fazer audiência no fórum, eu saía, fazia audiência e na volta eu passava lá. Isso regularmente. Se eu ia para Castro, para Ponta Grossa, eu saía, voltava
e passava por lá. Tanto que depois que eles morreram, eu tive uma maior dificuldade, porque quando eu vi, eu estava chegando lá. Tão acostumado que eu fiquei com isso. Então foi um pastor assim que eu aprendi a admirar muito na época, foi o Mário Batista, né? Pela forma como ele liderou a construção da igreja. O pastor Mário Batista, ele liderou a igreja ali, a construção, a arrecadação de fundos para isso, né? Ele fez um trabalho extraordinário para construir uma igreja daquele porte que foi construído. Eu lembro que quando me elegeram diretor de escola sabatina, eu fiquei doido. Esse pessoal não tem noção. Como é que vai botar uma criança para diretor de escola sabatina e ainda que nem sabe falar, muito menos falar em público, né? Eu fiquei revoltadíssimo. Falei que não ia, mas fiz um estrago. Quando chegou no primeiro sábado de janeiro, eu estava lá fazendo. A Dilma, né? Porque a Dilma, a gente trabalhou muito tempo junto na igreja. Muito tempo. Ela tinha exatamente a minha idade. Ela fazia aniversário no mesmo mês que eu, diferença de apenas alguns dias, né? E aí nós fazíamos os programas juntos. Eu ia na casa dela na sexta-feira à noite, nós programávamos a escola sabatina para fazer no sábado. A Dilma me marcou muito, né? Porque trabalhamos juntos durante muito tempo. E depois, o outro parceiro, né, que trabalhei muito tempo com ele, foi o Newton. Então, o Newton nós fazíamos o famoso Jornal da Verdade. Eu comecei com 12 anos com a mãe e trabalhei com confecção até o ano 2002. Então, você veja, dos 12 aos 42. Foram 30 anos. 30 anos trabalhando com confecção, com malharia. Trabalhei um bom tempo com a mãe, depois de 80, do ano de 82 para frente, né? Eu trabalhava sozinho. Tive um período muito bom na malharia, que foi até o ano de 96, 95, 96, por aí. Você vê que aquele produto que você fazia tinha uma procura muito boa, né? Então eu me sentia muito bem e assim bem realizado com aquilo que fazia. Tanto que eu nunca me imaginava fazendo outra coisa. Eu achei que eu ia trabalhar com aquilo pro resto da vida. Aí, a partir de 97, começou a entrar muito dos importados e mudança do plano real na época, eu acho que é o tempo do, não lembro, acho que foi o Fernando Henrique Cardoso, eu acho. Saída do Collor, entrada do Fernando Henrique. E começou a entrar muito dos importados e eu perdi meus clientes de fora. Perdi todos eles. Mas digo para você, ó, não senti nenhuma saudade. Então, foi um período que a gente trabalhou muito, teve um tempo bom e que chegou ao fim, né? Aí, eu trabalhei uns meses no Conselho Tutelar. Foram 9 meses. Aí, eu saí candidato a vereador, fui primeiro secretário durante 2 anos e os outros 2 anos fui presidente da Câmara. Costumo dizer assim, foi uma experiência muito bacana. Valeu a pena conhecer a questão política, né, da cidade, ver como é que funciona essa máquina, essa engrenagem toda. Valeu a pena, valeu a experiência, mas não é algo que eu pretenda de novo, não. Então, valeu
a experiência, valeu como um aprendizado, né? Aí depois eu trabalhei como funcionário público 2006 até 2018. Foram 12 anos. Foram 12 anos, para mim, históricos também. Eu trabalhei, nos dois setores que eu trabalhei, marcou muito para mim. Um deles foi a agência de emprego, né? Eu fui gerente durante algum tempo, onde eu fui gerente também do Banco Social lá durante algum tempo. Aí depois disso fui para o hospital, fiquei 5 anos trabalhando no hospital. Costumo dizer, um período muito difícil, porque se trabalhar à noite e trabalhar de dia não é fácil. Eu trabalhava à noite no hospital e de dia no escritório. E nesse período, para mim, foi assim a mão de Deus, né? Porque foi um período que eu tive a oportunidade de começar com o escritório, de eu conseguir arrumar clientes, de eu me tornar conhecido como advogado e ter o meu salário fixo lá, que era trabalhando à noite no hospital. Saí do hospital, fiquei 6 meses na Secretaria de Saúde e depois pedi exoneração. Mas costumo dizer também que ficou saudades. Gostava muito de trabalhar no hospital. Aquilo que eu faço hoje, que você consegue fazer valer o direito, né? Você buscar aplicar a justiça é a melhor coisa que tem. Quando você faz algo pelas pessoas que você vê que para ele não tinha saída, era uma coisa que estava o caos e que você conseguiu chegar e solucionar, dizer, está aqui, está resolvido, é um momento de maior alegria para ele e para mim também. Eu praticamente não atuo na área criminal, mas eu tive um caso que eu fiz na área criminal e que a minha cliente foi assim tida pela cidade inteira como uma vilã, como alguém que tinha feito algo desprezível, que tinha batido nas filhas, que merecia ir presa, né? E que quando eu fui conhecer a história, era uma história completamente diferente daquilo que a mídia tinha colocado. O dia que eu terminei a audiência, que a juíza chegou e falou assim para mim, doutor, pode chamar as crianças e devolva para a mãe essas crianças. O momento em que as crianças entraram, 3 crianças, abraçaram a mãe e choraram, e a mãe chorou ali junto, foi assim algo que me marcou muito na minha carreira. E o dia que eu fiz isso, eu botei as crianças e a mãe dentro do carro e fui levar lá na casa delas. E aí depois eu até comentei, só por isso eu já me realizei como profissional do direito. Os primeiros dias foram dias assim que dava essa impressão que não seria nada muito grave, mas que acabou, 10 dias depois, acabou complicando. Eu acabei sendo internado no dia 18 de janeiro. Fiquei 9 noites e 8 dias no hospital. Então, o destaque assim desse período foi que eu estava passando por essa situação, pelo Covid,
exatamente no momento muito difícil para a população de uma forma geral. Os hospitais estavam lotados, você está vendo aquele tumulto todo, os hospitais lotados, gente morrendo, pessoas ao teu lado sendo entubadas, pessoas indo para UTI, pessoas... Então, aquilo mexe emocionalmente. Então, lá estava eu, com 50% do pulmão comprometido, internado, num quarto do hospital, onde a porta principal dava direto para com o postinho de saúde deles, onde eu ouvia constantemente se falar paciente do quarto número tal vai para UTI, paciente do quarto número tal vai ser internado, vai ser entubado, outro paciente faleceu. Aquilo é uma coisa deprimente. A impressão é que seria realmente o fim, que não daria para sair daquela situação. Então, uma situação que a gente imagina assim, sem retorno, né? E apesar de a gente sempre procurar orar e ter fé e você buscar a presença de Deus com você em todos os momentos, né? É lógico que quando você chega num momento desse, porque é muito, eu costumo dizer assim, é muito fácil você dizer tenha fé, seja forte, quando não é com você. Agora, quando é com você, que você está naquela situação, não é fácil. Não é fácil. Teve uma passagem bíblica que me marcou muito, que foi capítulo 13 do livro de Salmos, que eu li lá no hospital, e foi justamente depois que eu li esse capítulo 13 que eu comecei a reagir. Eu comecei a reagir emocionalmente, espiritualmente e comecei a ganhar forças para sair dali. Tudo pode ser difícil e muito difícil, mas Deus está no controle. E que às vezes, por mais que ele não responda do jeito que nós gostaríamos, ele sempre tem uma resposta. E aí, 2021 trouxe problemas com outros membros da família que ficaram doentes, né? Então, foi 2021 bem complicado. Eu mesmo tive mais um acidente depois disso, envolvido com um cachorro, né? Caindo de bicicleta. Assim, 2021 passou. E ele passou até que bem rápido. Mas se você olhasse para trás, era só pedras rolando uma atrás da outra, né? Pedras e dificuldades, porque não foi fácil para ninguém. Há bem pouco tempo, nós estávamos ali com Jesus na rádio, eu, você, o Eduardo, o Edson, e era meu aniversário. E aí o Eduardo fez uma festa lá e falou assim: o Elias está batendo na trave dos 40. Eram 39 anos. Isso passou exatamente 11 anos. Eu estava fazendo uma gincana na igreja, com a igreja lotada, no dia em que eu estava fazendo 50 anos. O Eduardo fez uma entrada triunfal lá no meio da gincana, comemorando os cinquentinha que eu estava fazendo. Isso 11 anos depois daquele programa na rádio. Eu não me sinto velho, sabe? Pode até ser que as crianças e adolescentes me olhem com os mesmos olhos que eu olhava os mais velhos na época e diga, está muito velho. Só que eu pessoalmente, não me sinto velho.
porque eu acho, sabe, que a questão da idade, a questão da velhice, ela está na mente. Eu não sei bem aonde está o 62, sabe? No registro, eu sei que está. Na minha carteira de habilitação, está lá, marcando que eu vou fazer o 62. Mas assim, ó, fisicamente, eu me sinto bem, sabe? Então, não me preocupo assim, não me considero. Aí eu vi agora há pouco o Datena passando uma reportagem lá, uma senhora idosa lá no seu sofrimento, nas suas dificuldades, com 61 anos. Aí ele comentando lá, tiveram coragem, né, de fazer isso com essa senhora, né? Depois passou uma outra reportagem, né, que ele mostrou ali os caras que foram assaltar e roubar um celular de um idoso de 62 anos, né? Ele falando, coitado daquele idoso, olha a situação dele, 62 anos. Eu pensei, pô, eu não estou nem parecido, nem com a de 61 nem com a de 62. Então, como te falei, não me vejo com 62 anos. Eu sei que eu tenho 62, porque o certidão de nascimento me diz que eu tenho 62. Mas eu vivo como se eu tivesse 40, entendeu? Para mim não faz muita diferença, não. Então, a questão de idade, como é que eu me vejo com 62? Eu digo para você, eu me vejo com 62 com cara de 40. Que eu tinha um problema bem grave quando eu era criança, que eu era gago. Meus pais eram simples e nunca me levaram a fazer uma consulta para isso, vou tentar resolver o problema da gagueira. E com 11 anos de idade, eu tinha lido a Bíblia 3 vezes de capa a capa, inteira. Eu lia muito, e eu lia a Bíblia, eu lia livros de literatura, eu lia, enfim, a questão de leitura, eu gostava muito de ler. E eu achei uma propaganda de um livro que se chamava Poder Mental. Eu acho que é o autor Lauro Trevisan. E eram 3 livrinhos pequenos. E eu li esse livro e comecei a fazer exercício de concentração. Esses exercícios de concentração, eles foram me dando uma condição de dominar a mente, de poder controlar o meu sistema nervoso. E foi aí que eu aprendi que eu era gago e que a gagueira ela tinha muito a ver com o sistema nervoso. E eu aprendi que eu tinha que controlar a mente por o que eu ia falar, pensar antes de falar e falar pausadamente. Mas eu aprendi isso sozinho. Foi fazendo esses exercícios de concentração. Eu não sei, eu não consigo precisar quanto tempo foi, mas eu costumo dizer assim, lógico, com a leitura do que eu aprendi a fazer os exercícios de concentração e com a oração, com o poder de Deus, eu consegui ser curado do problema da fala que eu tinha. E o mais interessante é que esses exercícios, eles me ajudaram para o resto da vida. Porque, como eu fazia muito exercício de concentração, eu tenho uma facilidade
para pensar o que eu quero e para não pensar naquilo que eu não quero. E isso me ajuda bastante, tanto em relação à questão do trabalho, como em relação à questão de saúde, né? Porque o grande poder que está na cabeça em você decidir e escolher aquilo que você quer ou não pensar, ajuda muito, tá? Porque às vezes as pessoas acabam ficando mais doentes do que estão por uma questão psicológica, por uma questão mental. Então, só para registrar, isso eu aprendi muito cedo na vida, quando eu tinha menos que 12 anos, e que me ajudou para o resto da vida. Ainda hoje, eu ainda tenho facilidade de pegar um livro, dar uma lida, às vezes dou uma olhada de longe assim, e eu consigo captar a mensagem ali de uma maneira fácil, por causa desse poder de concentração, que foi uma coisa que eu adquiri quando eu era bem criança.